Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre o argumento da genealogia e o método genealógico local. Duas questões muito importantes quando nós estamos estudando crítica textual. O argumento da genealogia surgiu na teoria de Westcott e Hort como uma forma de tentar desqualificar de forma puramente teórica, de maneira puramente teórica, o testemunho da maioria dos manuscritos a respeito do texto. Então, com esse argumento genealógico, que nós já vamos analisar, eles simplesmente jogaram fora, deixaram de lado o testemunho da maioria dos manuscritos. Está aparecendo um quadro agora na sua tela, acompanhe comigo para nós podermos entender juntos esse argumento genealógico de Westcott e Hort. Nós temos na parte de cima os autógrafos. Após os autógrafos, teriam surgido três tipos de texto, que eles chamaram de texto ocidental, texto alexandrino e texto neutro. Embora a existência de um texto ocidental seja algo bastante controvertido na crítica textual. Note que no texto neutro estão os códices vaticanos e sinaíticos, que já foram mencionados em mais de um vídeo por aqui. O texto que eles identificaram como sírio, que na verdade é o texto bizantino ou majoritário, você pode notar que é uma convergência dos três tipos de textos anteriores. Essa teoria pressupõe ter havido uma recensão, uma revisão no começo do século IV, por Luciano, o que é um assunto bastante polêmico e que merece um vídeo próprio só para tratar disso. Qual é a grande questão da crítica textual com esse argumento genealógico de Westcott e Hort? A grande questão é que esse é um argumento puramente teórico, ou seja, ele é impossível de se comprovar na prática. Você não tem como traçar uma árvore genealógica de manuscritos, compreendendo que um manuscrito foi copiado a partir de outro e assim por diante. Você até pode identificar, num caso concreto, que um manuscrito tenha sido copiado de outro, mas para traçar uma árvore genealógica, isso é coisa impossível. E por que isso é impossível? Simplesmente porque a grande parte das peças, as peças mais importantes para isso, estariam faltando. E especialmente lá nos primeiros séculos. Então não tem muitas peças faltando para nós conseguirmos montar esse quebra-cabeça em relação a manuscritos ou a origem de um manuscrito a partir de outro, a cópia de um manuscrito a partir de outro. E por isso a crítica textual passou a empregar o que foi chamado de método genealógico local. Ou seja, não se fala em genealogia de manuscritos, mas se fala em genealogia de leituras ou de variantes. Então, em cada unidade de variação, quer dizer, em cada variante textual, se faz uma análise para tentar se estabelecer qual variante que vem antes da outra, qual que é a primeira variante. E essa, também é importante dizer, é uma análise preponderantemente teórica. A consideração de qual variante veio primeiro é feita a partir do emprego de critérios de crítica textual e não da comparação ou do cotejo de manuscritos. É importante reforçar isso. Essa não é uma análise empírica. Qual manuscrito é mais antigo? Vamos comparar para ver se o manuscrito mais recente copiou aquele. Não. Essa é uma análise que leva em conta critérios teóricos. Por quê? Porque os manuscritos podem ter sido copiados de manuscritos diferentes, porque aquela variação pode ter surgido num determinado momento e ter seguido por uma linha de transmissão e não por outra. Por isso é que se empregam métodos ou critérios puramente teóricos e não se faz também nesse método genealógico local o cotejo de manuscritos. E com isso nós podemos voltar a tratar da família 35. Lembrando que o próprio Dr. Pickering já explicou numa entrevista aqui no canal como ele chegou ao texto da família 35. O resumo da história é o seguinte: ele se baseou em trabalhos de cotejo de manuscritos de dois eruditos do passado, von Soden e Rösker. E ele fez isso em duas passagens específicas. O cotejamento de von Soden diz respeito à perícope da mulher adúltera e o cotejamento de Rösker diz respeito ao Apocalipse. Nessas duas passagens, Apocalipse um livro inteiro, mas no Apocalipse e naquela passagem do Evangelho de João,
o Dr. Pickering, a partir do cotejo que aqueles autores, que aqueles eruditos do passado fizeram, identificou um grupo de manuscritos que era demonstravelmente mais antigo e independente em relação aos demais. E se ele é demonstravelmente mais antigo e independente, então ele é aquele grupo do qual os demais grupos surgiram. Agora, é importante reforçar que isso aqui não significa antiguidade em termos de datação de manuscritos, mas significa antiguidade em termos de tipo de texto. E isso aqui também não é o método genealógico, nem o argumento genealógico, porque aqueles dois são puramente teóricos. E o trabalho do Dr. Pickering foi um trabalho empírico, ou seja, baseou-se em dados e não em fórmulas teóricas, muitas vezes muito subjetivas. Bom, a partir do momento em que ele identificou esses grupos, ele passou a considerar, ou identificou esse grupo, porque o grupo do Apocalipse e o grupo da perícope da mulher adúltera, na verdade, representam os mesmos manuscritos. A partir do momento em que ele chegou a esses manuscritos, ele passou a considerar a coesão, e a coesão é impressionante. A concordância que esses manuscritos pertencentes a esse grupo, ao grupo da família 35, tem uns com os outros é impressionante. Além disso, o Dr. Pickering fez uma análise de diversas variantes e também traçou o perfil da família 35 para as epístolas ditas católicas. E com isso, ele demonstrou que a família 35, o arquétipo da família 35, não só é antigo e independente, mas também que ele encontra atestação em diversos manuscritos antigos. Ou seja, não que aquele manuscrito antigo faça parte do grupo, mas em diversas unidades de variação, em diversas variantes textuais, a redação da família 35 encontra atestação em manuscritos antigos. E com base nisso, o Dr. Pickering concluiu, com base nesse trabalho, o Dr. Pickering concluiu que o texto da família 35 é o texto a partir do qual todas as unidades de variação derivam. É importante reforçar que isso aqui não é o método genealógico, não é o argumento genealógico, nem o método genealógico local, porque a premissa de trabalho é diferente e lá, no âmbito da crítica textual tradicional, isso é puramente teórico. Esse argumento e esse método são puramente teóricos. E o trabalho do Dr. Pickering é baseado em dados, é um trabalho empírico, é baseado nos manuscritos existentes. Para ilustrar a teoria do Dr. Pickering, então, por favor, acompanhe comigo a figura que está aparecendo aí na sua tela agora. O Dr. Pickering prefere compreender o fluxo de transmissão no qual se encontra a família 35 como um rio. Então a figura não é uma árvore genealógica, realmente, a figura é um rio. E ao longo deste rio são encontrados alguns turbilhões, com deturpações do texto. E eventualmente essas divergências encontrariam um curso local. Isso explica não somente a manutenção de um fluxo de transmissão majoritário, como também explica dentro desse fluxo a família 35. Então a seta bem ao centro da figura representa a família 35. Os cones representam um fluxo normal de transmissão, identificado com o texto majoritário. Variantes podem acontecer por qualquer motivo e sempre acabam sendo, de uma forma ou de outra, reproduzidas posteriormente. Os manuscritos mais antigos, lembrando que eles não são os melhores, e os motivos para essa afirmação já foram tratados no vídeo que está aparecendo aí em cima da sua tela. Os manuscritos mais antigos, que não são os melhores, estão à esquerda e à direita. À esquerda nós temos aquilo que o Dr. Pickering identificou como sendo uma transmissão irresponsável, e à direita como uma transmissão fabricada. Mas é importante reforçar que tanto essa transmissão irresponsável quanto a transmissão fabricada destoaram da forma como a Igreja primitiva tratou o texto do Novo Testamento, o que também foi considerado num vídeo recente aqui do canal que tratou sobre o cânon do Novo Testamento. Aqui na descrição você vai encontrar o link para essas duas figuras que eu mostrei aí ao longo do vídeo, que eu estou disponibilizando no Google Drive. E na descrição também o link para os vídeos que vão ajudar você a compreender um pouco melhor o conteúdo desse aqui. Lembrando que esse já é o 11º vídeo da série de vídeos sobre crítica textual aqui no canal.
Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário. E até a próxima!